Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Ned e no vídeo de hoje eu trago para vocês tudo que rolou no capítulo extra do volume 7 de One Punch Man, intitulado A Grande Construção. Nesse capítulo veremos como foi o processo de construção da nova Associação de Heróis, além de um embate entre dois poderosos heróis da classe S e muito mais. Então fica comigo até o final desse vídeo, lembrando que essa história se passa logo após a insana batalha do Careca contra o Lord Boros na cidade A e toda aquela invasão alienígena. Mas antes de começar, quero te convidar para se inscrever no canal, não custa nada. Dessa forma, você recebe todos os nossos vídeos e de quebra nos ajuda a atingir a nossa meta de chegar aos 50 mil inscritos esse ano. Se inscreveu? Muito obrigado e vamos nessa! O capítulo começa com o nosso querido herói retirando seu uniforme todo sujo e surrado da batalha recente em seu antigo AP. De repente, algo cai da sua bota, chamando a sua atenção. Saitama repara que se trata de uma pequena pedrinha e logo conclui que esse pode ser um pequeno e extremamente valioso fragmento lunar. Então rapidamente conta para Genos que pesquisando na net responde que apenas uma grama desse fragmento valia 600 mil ienes, aproximadamente 4 mil dólares. Saitama fica louco gritando que precisa vendê-la o mais rápido possível, enquanto Genos questionava ao seu mestre onde havia conseguido essa pedrinha. Nesse momento, Saitama percebe que não havia contado ao Cyborg os detalhes da sua luta contra o Lord Boros. Então, ele explica sobre como foi parar na Lua e como conseguiu voltar. Logo após essa explicação, os dois partem em busca de algum lugar para vender a tal pedra. Porém, com toda essa empolgação e para o azar do Careca, Saitama acaba derrubando a pedrinha e perdendo em meio ao estacionamento. O Zika. Na próxima cena podemos ver que os dois ainda estão procurando a pedrinha mesmo após o cair da noite, ou seja, jamais encontrarão. Agora partimos para o quartel-general da Associação de Heróis na cidade A, onde podemos ver claramente toda a desolação e destruição que se encontra a cidade. Aqui está acontecendo a reunião dos figurões da associação, onde eles estão discutindo os próximos passos a serem tomados. Eles decidiram que irão reconstruir somente a nova base da associação, expandindo ao nível de uma cidade-refúgio. E para tal tarefa seria necessário 10 longos anos. Todos os figurões ficam inconformados com essa notícia. 10 anos é tempo demais para esperar. Contudo, o representante afirma que essa é a única solução. De repente, a reunião é interrompida por um forte tremor de terra e surge um funcionário gritando que uma enorme e gigantesca arma desconhecida se aproxima do QG da associação. Todos ficam em pânico sem saber do que se tratava aquela coisa e alguém começa a pensar que poderia se tratar de mais uma nave alienígena invadindo a cidade. Então, a melhor coisa a fazer é soar o alarme e contatar os heróis. Nessa hora, um dos funcionários menciona que no QG se encontra apenas o herói da classe S, Tank Top Master, e os seus discípulos que estão em treinamento no ginásio. Então, eles devem ser o bastante para conter essa ameaça. Enquanto isso, no ginásio, temos um diálogo interessante entre o mestre da regata e os seus discípulos, onde o mesmo confessa que não se encontra no mesmo nível dos heróis da classe S, como a própria Tornado, por exemplo. Ele declara que não poderia lutar contra um monstro que possuísse algum tipo de poder psíquico semelhante à heroína, mas que com muito treino e principalmente com o poder da sua regata, certamente superará a todos. De repente a porta se abre e surge um mensageiro gritando, dizendo para o nosso querido herói que o QG está sob ataque. Uma gigantesca nave está se aproximando do edifício e o herói é o único que pode fazer alguma coisa. Tank Top e seus discípulos então partem para o confronto, sem a mínima ideia do que se tratava aquele adversário. E quando chegam ao lado de fora se dão conta do tamanho da encrenca. O mestre da regata observa a estranha estrutura e conclui que não se tratava da antiga nave alienígena. Mesmo assim, ele pede para todos se afastarem, pois partiria com tudo em seu ataque.
Nesse instante, o herói corre em direção à máquina com a intenção de segurá-la, para fazê-la parar. Como resposta, a nave abre um dos seus compartimentos e começa a liberar um pequeno exército de drones poderosos. Ao ver os robôs, os heróis começam a atacá-los, até perceberem que as máquinas não estão revidando. Pelo contrário, elas estão simplesmente ignorando os heróis e focando em limpar os destroços que estão no lugar. O mestre da regata fica espantado sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo até que escuta uma voz vindo de dentro da nave, questionando o porquê do herói estar naquele local atacando os seus robôs. Acontece que se tratava do herói Metal Knight, o Dr. Bofoy, e aquelas eram as suas máquinas. Ele conta que a associação lhe pediu para construir o seu novo QG naquele local, e aquela era a sua maneira de fazer isso acontecer de forma efetiva. E mais, o herói vai além e declara que terminará todo esse projeto em apenas 10 fucking dias. Ao escutar isso, o mestre da regata se põe a pensar sobre o poder das máquinas, uma vez que para ele isso seria humanamente impossível. Terminar tudo em apenas 10 dias. Para isso, o herói necessitaria de no mínimo uma centena de dias para talvez concluir essa tarefa. E para piorar a situação, enquanto o herói se perdia em seus pensamentos, Metal Knight dispara um forte jato de ar, jogando o mestre da regata para longe, enquanto dizia para ele ir para outro lugar, pois estava atrapalhando. Horas depois podemos ver o mestre da regata frustrado em seu treinamento frenético, com um cartaz ao fundo que dizia: derrotado pelo poder psíquico, derrotado pelo poder das máquinas. E finalizando o capítulo, temos todos os grandes figurões da Associação de Heróis boquiabertos com a conclusão do novo QG da associação. O majestoso complexo erguido pelos braços mecânicos do Dr. Bofoy em impressionantes 10 dias. Então, classe S, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dispara aquele soco sério no like e coloca aqui nos comentários o que você acha do herói Tank Top Master. O coitado só se ferra. E o Saitama deve estar procurando a pedrinha até agora. Aqui ao lado eu vou estar deixando mais 2 vídeos para você assistir. Dá uma conferida. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!